E acontece isso na bolsa. Ganhei uma venda, 2 vendas, 10 vendas, agora vou brincar. Aí quando vê, não precisa controlar risco, porque o mercado só cai, vai cair para sempre e tal. E aí já viu, né? E aí aí acontece. Não pode dar chance. No mercado é igual no futebol. Se tá ganhando, cospe na cara e corta a cabeça do adversário. Não pode dar mole. Na venda, então, vai dar mole e ficar com soberba na venda para ver o que acontece no mercado. Esse é que nem o dólar. Eu digo para vocês como vai terminar essa história do dólar. Pode escrever porque eu sei prever o futuro. Vai terminar um monte de gente quebrada quando o dólar dá uma disparada para 2,50. É assim que vai terminar. O meu problema de prever o futuro é que eu não sei dizer quando. Mas pode escrever que é o que vai acontecer. Porque a característica da soberba do vendido é que ele esquece o passado, inclusive. Pode escrever que é isso que vai acontecer. É como vai terminar essa história do dólar. Exatamente assim que vai terminar. Nego quebrado, com dólar indo a 2,50 em um mês. Exatamente assim que vai terminar, como todas as vezes terminou. É a soberba do vendido. E é muito difícil mesmo. Vocês têm que fazer um trabalho diário de controle. Eu sei disso, que eu já passei por isso. Quando você ganha 1, 2, 3 vendas seguidas, é terrível, porque você começa a achar que vai ganhar todas as vendas pro resto da vida. E acontece que se você ganha R$500, R$600, compra umas ações, por que não vender logo 10 quilos para ganhar R$5.000? E aí, meu amigo, parece que o mercado programa, ele espera você afrouxar o controle de risco. Olha, o que eu já vi de história de gente que ganhou 20 centavos 10 vezes seguida e aí depois perdeu R$10 numa venda só. Então é a soberba do vendido. Eu sempre conto para vocês a história do 10/16, né? O 10/16 é uma vaca que você não trava a venda. Eu vou editar, ô Ninja, obrigado. O 10/16 é uma trava que você não trava a venda. Você compra 10, vende 16 e trava no delta. Porque inventaram esse negócio de trava no delta. Não tem nada de errado de você zerar o delta, desde que você trave comprando opções, né? Então, me chamaram para participar de um grupo grande de 10/16 e eu não tinha nem que botar dinheiro nem botar o nome, eu só tinha que ficar lá participando e tal, das análises e tal, não sei o que, e ganhar uma parte do lucro. Aí eu falei, bom, tá bom, mas vamos travar a venda aqui. Não precisa travar a venda porque a gente trava a venda no delta. Eu falei, não, então eu não participo. Não, mas que besteira, a gente trava no delta, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. Eu falei, não. Porque eram posições imensas, não era 10/16. Eu falei, não, eu vou comprar centavos. Mas a gente vai ficar gastando todo mês dinheiro nesse centavo, porque como eram posições imensas, gastava-se um dinheiro nos centavos. Senão eu não participo. Então não serve, um abraço. O que aconteceu? Ganharam rios de dinheiro e um ano depois veio o tupi. E aí, meu amigo, papai teve que pagar. É isso mesmo. Isso eu não estou falando de gente de 20 anos, não. Mas papai teve que pagar e vender tudo que tinha para pagar. Então, a soberba do vendido. Porque o grande problema de operar na venda na bolsa é que ganha muito e ganha muitas vezes.
principalmente em opções. Esse é o grande problema. E aí começa a soberba e aumentar as posições. Ontem eu estava discutindo isso na internet e perguntando, mas qual é o teu X? Ah, o meu X é o stop. Não, stop não é X. X é o seguinte, se tudo der errado e eu não conseguir estopar, porque no dia do tupi o único stop que tem é a corretora que estopa mercado. Então, se tudo der errado e eu não conseguir estopar, quanto eu vou perder? X. Aí eu posso perder X, eu tenho dinheiro para pagar e não vai quebrar, não vai mudar meu padrão de vida. É o seguinte, Pica-Pau, chega aqui, ó, na Vale, por exemplo, compra 10 aqui e vende 16 aqui. E aí, ué, que estranho. Não. Compra 10 aqui e vende 16 aqui. Mais ou menos, na verdade não, porque é tirando dinheiro, é pior. Compra 10 aqui, vende 16 aqui. É mais ou menos isso. Não, mesmo assim não tirou dinheiro. Bom, seja lá como for. E o delta está negativo. O 10,16 não precisa necessariamente ser 10,16, né? Ou pode se fazer em outra, mas também tem outra coisa. Naquela época tinha volatilidade de 40%, então você fazendo isso tirava um dinheirão, né? Comprando aqui, mais ou menos era aqui. Porque agora não seria 10,16 a proporção, porque a volatilidade mudou, né? Então você vê que 10,16 aqui dá quase delta zero. A 699, mas olha o tamanho da posição. Então, naquela época, você fazendo 10,16 dava delta zero e dava mais ou menos no 0 a 0, porque a volatilidade estava muito maior. E aí, eu falava, tá bom, só que não era 10,16 a posição, né? A posição era monstruosa. Aí eu chegava e falava, tá bom, vou comprar 6 aqui. E aí, isso dava um gasto imenso realmente em números absolutos, mas para o lucro que eles estavam tendo, era um gasto irrisório. Se eles tivessem feito essa compra aqui, teriam devolvido assim 30% do lucro que tiveram no ano. Não, é compra e venda, não, de jeito nenhum. Ah, se vender 10,44 e comprar 10,46 não precisa travar, né, Pica-Pau? Aí não precisa travar, e tá sobrando 6. É ao contrário, compra 10 e vende 16. Por isso que precisava travar. Então, se eles tivessem travado, teriam perdido mais ou menos 30% do lucro que tiveram durante um ano e estavam aí até hoje ganhando rios de dinheiro. E eu teria participado e tudo mais. Mas aí, como não aceitaram travar, eu não participei. E aí, meu amigo, não tem um X, porque isso aqui, ó, tem um X. Ó, isso aqui tem um X. Quer ver? Tem um X, 24.320. Controlava o risco pelo delta. 24.320. É um X. Ah, é muito dinheiro, mas é um X, cara. Vale pode ir a R$340, que não passa de 24 mil. Então, sempre mantendo em zero. Só que sem travar. E aí ganharam muito. Só que não travaram. E aí, sem travar, veio o tupi, porque estavam fazendo em Petrobras. Então, tendo um X, você pode trabalhar. O teu X pode não ser 24, pode ser 5, pode ser 3, pode ser 2, não interessa. Mas você tem que ter um X. Toda venda tem que ter esse número. O máximo que eu posso perder se tudo der errado. Tudo der errado inclui não conseguir estopar. Stop...
até dizer que stop não é controle de risco é um exagero. Stop é controle de risco para as situações normais da bolsa. Mas você tem que ter a segunda linha do controle de risco, que é para o caso do stop não conseguir ser acionado. Então, esse X pode ser até um número maior. Você pode trabalhar com um número de stop que é o basal. Então, eu vou perder tanto por vez porque eu vou estopar. Mas se acontecer um cisne negro, eu não vou quebrar porque eu vou ter um prejuízo grande, mas tem aqui um limite. Então, esse número X do prejuízo grande do cisne negro não precisa necessariamente ser um número pequenininho de controle de risco normal. Mas tem que ser um número que você pode perder sem mudar o seu padrão de vida. Esse que é o dado fundamental, que você pode perder sem mudar seu padrão de vida. Então, são duas linhas de controle de risco, a normal e a para o imponderável, porque na bolsa você opera o provável, mas você se defende do possível, porque de nada adianta, como a gente vê toda hora, métodos muito bons e operadores muito bons que ganham diversas vezes, mas numa vez que acontece uma coisa extraordinária, perde tudo que ganhou e mais o dobro. Então não adianta para nada métodos assim. Então, e o que aconteceu com esse pessoal foi que, óbvio, como eles ganharam muitas vezes, eles foram aumentando, chamando mais gente para participar, para poder botar mais dinheiro, para poder botar mais margem, aumentando, até que veio o Tupi. E o Tupi, diferente do que o pessoal pensa, não sai no jornal. Olha, cubram suas posições vendidas porque amanhã a Petrobras vai descobrir o maior poço de petróleo do mundo e vai ser anunciado na televisão, então se preparem. E não adianta chorar que o cara não podia anunciar no meio do pregão que o, sei lá o que chamaram, o Haroldão, que não sei o que lá, não adianta, você quebrou, cara, e vai pagar a conta. Não adianta vir de historinha que foi um absurdo, que não sei o que não sei o que lá, vai pagar a conta. Não tem conversa, não. Vai lá pagar. Entendeu? Então, da mesma forma como estão achando agora que se vier um colapso do sistema financeiro mundial, vai ser anunciado no jornal e aí você faz sua reserva de valor. Sabe? É um pensamento, ou que se vier bolha de imóveis, vai ser anunciado no jornal. Fala, Marcelo, beleza? Seja bem-vindo aí. É bom aprender comigo o mercado, porque poker não dá para aprender comigo, não. Seja bem-vindo aí, Marcelo. Marcelo é um amigo meu lá do poker, que a gente chama de amigo o cara que leva o nosso dinheiro. É uma coisa muito estranha esse negócio de poker. Mas ele leva meu dinheiro lá no poker, mas é gente boa. Então, é que nessa baboseira de bolha de imóveis. Como é que aconteceu a bolha de imóveis nos Estados Unidos? Estava todo mundo eufórico, todo mundo vivendo de imóveis, no jornal dizendo que a coisa que mais dava dinheiro no mundo era aquele, né, produtos securitizados de imóveis, de hipoteca, todo mundo fazendo 5 hipotecas da sua casa para ficar milionário, e aí veio a bolha. Não veio com os jornais falando que imóvel era o pior investimento do mundo, que imóvel vai quebrar, que imóvel não sei o quê. Que mané bolha de imóvel anunciado no jornal escambau. Se tiver bolha de imóveis no Brasil, se for explodir uma bolha de imóveis, vai ser quando na capa da revista tiver o garotão que largou o emprego para viver de imóvel. Não é quando na capa da revista está dizendo que imóvel vai quebrar, nada. Então não é nada disso. Então veio o Tupi e aí já era. E aí, que no dia do Tupi não dá tempo de fazer nada, não tem stop, já abriu com R$10 de gap,
Opção de 2 centavos foi a R$3, opção de 30 centavos foi a R$13. Onde está teu stop? Lançamento coberto, você não precisa travar, você já tem ação, Alan. Você já tem ação, você não precisa travar, você não tem como quebrar no lançamento coberto. Você pode ter até um prejuízo na venda da opção ou ter que entregar a ação e comprar de novo, que não é o ideal, mas paciência, mas você não tem como quebrar na venda coberta. A venda coberta você vende opção sobre a sua carteira de ação, você não tem como quebrar, ter prejuízo. Ah, se cair não acontece nada. Se cair, você ganhou a venda, compra mais vende de novo, compra mais ação. Esse é o objetivo da venda coberta. Primeiro você define o que você está fazendo, Alan. Eu vou montar uma carteira de ações para longo prazo. Vou acumular ações, reaplicar dividendo e vou fazer uma venda coberta para comprar mais ações. Tem nada que defender queda. Se você vai defender queda, venda coberta, operação de taxa, e você vende dentro do dinheiro, o seu objetivo é ser exercido, ou é uma coisa ou outra. Não tem que defender queda nenhuma. Se você está acumulando ações para longo prazo, você não tem que defender queda. Queda é uma oportunidade, não acontece nada. O que importa é se a empresa continua boa ou não. Agora mesmo o Bradesco botou aí o resultado do balanço dele, o lucro aumentou 28%, não sei o que isso aqui interessa. Eu lá quero saber a cotação da ação do Bradesco. Se eu sou sócio do Bradesco, eu quero saber que ele teve um lucro absurdo agora. Só isso que interessa, a cotação não faz a menor diferença. Agora, se você vai fazer trade com a ação, é outro papo. Se você vai fazer operação de taxa, é outro papo. Se você vai fazer venda coberta para remunerar a carteira, durante a queda você vende opção, compra mais ação. Vende opção, compra mais ação. Quem fez isso em 2008, em 2009 já tinha mais capital em ações do que tinha em 2007.